Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos de número 121. Vamos ler o Salmo 121 e o Salmo 123, os dois versículos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Aí o Salmo 123. A ti que habita nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos céus estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da selva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Amém? Então, esses salmos é um salmos que eu me lembrei dele, e aí, porque ele é um salmo que fala que a gente eleva os olhos para os montes. Eu fico pensando assim, é naquele momento da vida da gente, que eu acho que todo mundo tem, e a gente fica pensando o que é que a gente vai fazer na vida da gente, porque se a gente parar para olhar, o mundo ao nosso redor está um caos, cada dia uma notícia pior do que a outra. Mas aí o salmista vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a gente deve olhar para o Senhor, nos momentos da nossa vida, no caos que está esse mundo, porque esse mundo é um mundo de dores. E Jesus também disse que não seria fácil esse mundo, que no mundo teríamos aflições. Mas, como cristãos, a gente tem que olhar para o Senhor, porque é Ele quem nos guarda. É Ele que é a nossa sombra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele não dormita e nem dorme. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos protege. E como o Salmo 123 diz que os nossos olhos devem estar fitos no Senhor. Não devem estar fitos em nós mesmos, nem nas soluções humanas, porque não resolve. Mas os nossos olhos devem estar fitos no Senhor, para que Ele se compadeça de nós. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso guarda que não dorme, que cuida de nós e que nos promete que estaremos seguros no Senhor. Que ao levar os nossos olhos para os montes, possamos nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor. Obrigado, Pai, por essa segurança que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, por não nos deixar à mercê desse mundo, à mercê de soluções humanas que não servem para nada. Obrigado por ser o nosso refúgio e abrigo seguro. Obrigado, Senhor, porque mesmo nós não merecemos, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos promete segurança, e isso é maravilhoso, Pai. Perdão, Deus, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos pecaminosos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, que são pecados, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque somos pecadores e carecemos da Tua graça e misericórdia, Senhor. Que nessa noite o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, como esse salmista, a elevar os nossos olhos para os montes, a colocar a nossa confiança inteiramente no Senhor. Que nessa noite possamos prestar um culto agradável a Ti, Pai, porque o Senhor merece. O Senhor é o Deus fiel que nos guarda, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda glória. E que possamos viver essa vida para a Tua glória, Pai, olhando sempre para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vou estar falando sem o microfone porque o violão sem microfone também não faz sentido. Achei que o outro cabo fosse resolver, mas é a peça toda que está com defeito. Nós vamos ficar de pé para adorar ao Senhor. Peço ao Senhor e a buscarei.
corremos atrás de tantas coisas, nos preocupamos com tantas coisas que nós desejamos, mas na verdade é a tua graça que nos basta, é a tua presença que nos sustenta, que nos mantém de pé, que nos dá forças, ó Deus, para lutar contra a nossa velha natureza. Ó Deus, nessa noite nós nos arrependemos porque muitas vezes nos preocupamos com as coisas desse mundo. Ó Deus, mas como foi dito aqui na abertura, Deus, devemos olhar para o Senhor. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem tem cuidado de nós e suprido todas as nossas necessidades. Ó Deus, nada daquilo que precisamos o Senhor tem deixado de faltar. Ó Deus, e todos precisamos, é a prova do cuidado do Senhor para conosco. Ó Deus, perdoa-nos porque muitas vezes nos preocupamos com as coisas desse mundo. Ó Deus, e nessa noite pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se
trouxe seus dízimos, suas ofertas, podem estar trazendo ao altar do Senhor.
Boa noite, irmãos, graças e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, a partir do verso número 9. Amém? Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Se os seus pés são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, ao que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque lei das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confiamos a lei. Amém. Confirmamos a lei. Amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o nome do Senhor. Entregamos a Ti os nossos louvores,
as nossas ofertas também diante do altar do Senhor, dízimos, ó Deus, como forma de sacrifício agradável ao Senhor, em forma de obediência ao Senhor e de gratidão ao Senhor também. E pedimos que o Senhor receba, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Agora, ó Deus, na ministração da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me capacite nesta noite e capacita cada um de nós a compreender a Tua Palavra, para o louvor da glória do Senhor. Pois precisamos, ó Deus, compreender a Tua Palavra, pois ela é viva e eficaz, e ela produz em nós, ó Deus, maturidade espiritual, conhecimento, e nos dá direção para caminhar nesta vida. Nós oramos assim, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém? O tema dessa noite, desse restante de capítulo: todos culpados, mas justificados pela graça. Amém? Imagine por um instante uma sala de tribunal. É possível que ele ali, que é advogado, já esteve numa sala de tribunal. O juiz está sentado em seu trono. O acusador apresenta as provas. As testemunhas, elas são chamadas. E o réu aguarda ansiosamente o veredito. Agora imagine que o réu não é apenas um criminoso específico, mas toda a humanidade. Não apenas pessoas perversas, mas homens, mulheres, religiosos, moralistas, ateus, gentios, judeus, ou seja, todos nós. Esse é exatamente o cenário aqui que Paulo constrói nesse texto de Romanos 3, de 9 a 20. Ele age como um promotor divino, reunindo provas e chamando testemunhas do Antigo Testamento. A acusação é clara: todos estão debaixo do pecado, como diz aí o verso 9. As evidências são esmagadoras. Nosso coração está corrompido, nossas palavras poluídas, nossas ações manchadas de injustiça. A nossa maior falha é não temer a Deus. E o veredito é inevitável: nós somos culpados. Não há como se defender pela lei, pois somos culpados. Muitos hoje, irmãos, acreditam que no tribunal de Deus poderão se defender, dizendo: eu fui uma boa pessoa. Você chega para algumas pessoas, você vai querer convencer ele que ele é pecador, ele acha um insulto para você. Achar: eu sou pecador? Eu cumpro os meus deveres sociais, eu cuido bem da minha família, eu sou uma boa pessoa. Outros vão querer dizer assim: eu pratiquei a religião, e Jesus fala isso, você viu? Senhor, naquele dia eu não expulsei demônios, em teu nome eu não falei em novas línguas e tal. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não conheceram a Deus porque praticaram somente a religião. Senhor, eu ajudei aos outros, eu fiz caridade. Mas Paulo diz que diante da lei toda boca estará fechada. Não há defesa possível, não há justificativa, portanto não há inocência diante de Deus. Aqui está, irmãos, a dura realidade. O pecado não é um problema apenas de alguns, mas de todos, porque toda a natureza foi corrompida. Não é apenas superficial, mas é radical. Ele nos domina por inteiro e nos torna incapazes de alcançar a justiça de Deus. E por que Paulo gasta tempo mostrando essa culpa inevitável? Para que nós venhamos entender que nossa única esperança não está em nós.
Mas a nossa única esperança, ela está no nosso Senhor Jesus Cristo. Porque somente quando reconhecemos a gravidade da nossa condição diante do tribunal de Deus, é que nós podemos valorizar a boa notícia que Ele anunciará a seguir, que a gente vai ver mais lá na frente. A justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus, a partir do verso 21. Mas, lembra lá, a partir do verso 21, mas a justiça de Deus será manifestada em Cristo Jesus. Eis aí a nossa esperança. Eis aí a nossa única saída para escaparmos da condenação eterna. A justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, antes de ouvirmos boas novas, nós precisamos encarar as más novas. Nós precisamos olhar no espelho da palavra e reconhecer nossa miséria. Quão pecador nós somos, quão culpado nós somos, para então nós corrermos para a cruz e encontrar uma verdadeira salvação, que nada nesse mundo pode nos dar, e que a religião por si só ela não dá, mas Cristo, por meio de Cristo. É quando nós nos entregamos verdadeiramente a Cristo. Amém? Paulo começa de maneira muito dura e muito forte. No verso 9. Todos significa sem exceção. O que Paulo apresenta é uma acusação universal. Todos sem exceção. Todos estão debaixo do pecado. E estar debaixo do pecado, irmãos, é estar escravizado, dominado e condenado. Não há aqui superioridade religiosa, cultural, moral, porque todos estão no mesmo lugar. Ricos, pobres, bonitos, feios, gordos, magros, todos os tipos de pessoas, todas as pessoas. Existem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje e nenhum escapa. E quantos passaram? Quantos estão nascendo hoje? Nenhum deles estão fora desse juízo. Aqui nos ensina uma coisa, que nós devemos abandonar qualquer orgulho espiritual. Nós não somos melhores do que os outros. Todos são iguais no sentido de que pecaram. É claro que eu não estou na mesma, nem eu nem você aqui, está na mesma condição daquele que assassinou alguém, de um malfeitor, ou de um crime horrível, um estuprador, por exemplo. Nós não estamos no mesmo patamar que ele. Mas a questão aqui é que é a doutrina da depravação total, porque pecado para Deus é pecado. Então se tem um assassino ali, tem um aqui que chutou a canela do outro, é pecador do mesmo jeito, está condenado do mesmo jeito. Se profere palavras equivocadas, como o texto vai dizer, falando da boca, da língua, dos lábios e tudo aquilo que produz, que é responsável pela produção da fala, da voz, nos dá condenação. Todos nós estamos sujeitos à condenação do pecado. E aqui nós aprendemos também a reconhecer a nossa condição. É o primeiro passo para depender da graça. É o primeiro passo para depender da graça do Senhor. Isso também nos ensina a olhar para os outros com compaixão, não com arrogância. Quantas vezes nós já olhamos desse jeito para os outros? A gente olha para esse mundo e vê as pessoas se afundando em seus pecados, às vezes até botando a culpa em Deus, por causa, como se Deus estivesse castigando. Não, é a busca do homem pelo seu próprio caminho, porque a palavra do Senhor
Senhor nos diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final é caminho de morte. E quando nós vemos situações difíceis na vida das pessoas, é eles procurando seus próprios caminhos e pagando o preço por esses caminhos. Isso nos leva a olhar para essas pessoas, sabendo da nossa condição de pecador também, e de que nós somos alcançados por essa graça do Senhor, olhar com compaixão para eles e saber que eles carecem dessa mesma graça, e quem sabe Deus pode também alcançá-lo e fazer um servo, uma serva de Deus. E como o Evangelho, irmãos, não produz apenas salvação, produz dignidade. Tinha um homem que ele era o homem, não sei se ele era o homem mais tatuado do Brasil, ou um dos. Ele tatuou até a cara, fez uma caveira na cara, pintou os olhos de preto, fez aquela marca dos dentes aqui em cima dos lábios, e ele foi preso. Por várias vezes ele estava dormindo na rua juntamente com os outros drogados também, e ele vivia na sarjeta. E aí ele se converteu a Cristo. Mas como é que um homem daquele vai inspirar confiança no sentido de a vida que ele levava e agora a nova vida com aquela cara daquele jeito, com aquela cara daquela caveira? Aí um grupo de não sei se médicos de uma clínica de estética ajudou ele. E ele fez a 5ª sessão já, e ele já está com a cara praticamente limpa, só tem umas marquinhas, porque não sei se sai tudo ou vai fazer mais sessões. O fato é que eu vi essa semana, eu já tinha visto alguns cortes dele, e essa semana ele estava comemorando o emprego, ele estava trabalhando, começou a trabalhar. Como o Evangelho traz dignidade também nos dias de hoje. Estava trabalhando, agradecendo a Deus pelo trabalho, vendo que Deus tinha, ele testemunhando daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, e o cara já com aparência mais forte, mais gordo, com o cabelo bem cortado. E eu falei, como Deus traz dignidade à vida da pessoa, arrancando do lamaçal do pecado e transformando na nova vida. Mas isso é preciso que ele chegasse ao fundo do poço para ele reconhecer quem ele era. E talvez, há algum tempo atrás, a gente olhava para ele e a gente talvez se fazer que nem meu avô, um homem desse, num corredor de Quiabento, à boca da noite, quem é que fica? Com aquela cara toda desenhada de caveira, cheia de coisa do cão. Quem é que fica? Talvez nós pudéssemos olhar com o nosso olhar, poxa, quem é esse doido? Alguma coisa assim. Misericórdia, isso aí, como se a gente fosse melhor. Não. Nós precisamos ser alcançados por essa mesma graça do Senhor. E aqui Paulo traça, do verso 10 ao 18, um retrato da depravação humana. Paulo acaba citando Salmos e Isaías para mostrar a corrupção total, a condição interna. Não há um justo, nenhum sequer. Tem ali um que anda bem na sociedade e tem outro ali que é um criminoso. Não há um justo sequer. É o anjinho, a criança. Não há um justo sequer. Não há um justo sequer. O pecado afeta coração, mente, vontade. A natureza humana está inclinada contra Deus. Paulo já dizia: o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, isso eu continuo fazendo. A natureza corrompeu, o pecado corrompeu as palavras. Como o texto diz aqui, do verso 13 ao 14, a garganta é sepulcro aberto. O pecado, irmãos, transborda pela boca. Mentira, engano, maldição. Nossas palavras revelam, muitas vezes, a nossa corrupção. As ações, no verso 15 ao 17, seus pés são ligeiros para derramar sangue. A gente olha para a humanidade hoje, irmãos. Pessoas morrem. Pessoas assassinam os outros por causa de um celular.
causa de uma joia, ou por dinheiro. Eu vi um relato uma vez de uma pessoa que recebeu 3 mil reais para matar o outro. Ele nem conhecia o outro, ele não fez nenhum mal contra ele, ele apenas foi lá e executou porque amando de alguém e ele recebeu os 3 mil reais. Como os passos são ligeiros para derramar sangue. Violência, injustiça e destruição são frutos do pecado. A humanidade, irmãos, busca prazer, mas não encontra paz. A raiz de tudo isso, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O pecado não é apenas um deslize, é uma condição total. Afeta quem somos, o que falamos e o que fazemos. Não há como fugir disso. O fato, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece a sua sujeira, o seu pecado. Quando você encontra, se você se encontrar assim um dia, ou se você encontrar uma pessoa se gabando demais, querendo mostrar demais a sua santidade, desconfie. Quer ver um exemplo? Vocês estão vendo meu sapato aqui? Vocês estão vendo que está sujo, né? Está claro. Eu já comprei ele, eu não comprei ele branco, ele é off-white, o nome da cor. Para dizer que já está um pouquinho encardido, entendeu? Já falei, eu sou muito preguiçoso para estar limpando sapato, então eu vou comprar off-white, mas não tem jeito, é branco. Mas imagine você aqui, vocês estão vendo esse sapato meu aqui agora. Vocês sabem que eu tenho esse sapato aqui. E nessas ruas meio escuras de Patos, eu venho lá de longe, lá de baixo, vim de pé de lá para cá. E vocês falam, Michel está vindo ali. E qual é o sapato dele? Branco. Consegue perceber de longe? Meu sapato é branco. Ixi, mas está branquinho o sapato dele de longe. Aí conforme eu vou encostando, aí você fala, está meio amarelado o sapato dele, não é branco não. E quando eu chegar perto de você, ixi, o sapato dele está sujo. Está sujo. Quanto mais perto você se encontra de Deus, você vai perceber a sua sujeira. Quanto nós somos pecadores, pecamos por ações, pensamentos, atitudes, omissão, palavras, ações. A raiz de tudo isso muitas vezes falta-nos temor. Isso deve gerar em nós quebra de orgulho. Pois eu não sou melhor do que ninguém. Ninguém pode dizer, sou bom bastante para ser salvo. Tem muita gente que vai quebrar a cara no dia do grande julgamento, porque vai estar afirmado em suas próprias obras, e estarão enganados. Isso também gera em nós, irmãos, uma consciência missionária, porque todos precisam de Cristo, não importa quão bons pareçam, ou tão ruim quanto pareçam, precisam de Deus do mesmo jeito, precisam da graça do Senhor do mesmo jeito, precisa da obra de Cristo do mesmo jeito. Isso nos pecado não é apenas um deslize. Isso deve quebrar o nosso orgulho, porque ninguém pode dizer sou bom o bastante. Consciência missionária, todos precisam de Cristo, por isso nós precisamos pregar o Evangelho, buscar a santidade. Nos faz aprender isso, buscar a santidade. Nós devemos odiar o pecado que habita em nós e lutar contra ele pelas nossas próprias forças? Não, pela graça. É o Senhor que nos fortalece para lutar contra o pecado. É graças ao seu Espírito que habita em nós, que fez de nós morada, que nos faz vencer as nossas próprias paixões, as nossas próprias vontades e nos faz buscar a santificação. Agradar a Deus é mais do que fazer a nossa própria vontade. E isso é o Espírito Santo de Deus quem faz isso em nós. Amém? Amém. Parte 3, a função da lei e a impossibilidade da justificação pela lei.
Irmãos, a lei, ela não foi dada para justificar ninguém, mas ela foi dada para revelar o pecado. Sua função é calar a boca do homem, tirando toda desculpa. Nenhum esforço humano, ritual ou obra pode tornar o homem justo diante de Deus. Isso nos leva a abandonar toda a confiança em nós mesmos. Se cumprimos a lei ou não, toda a confiança em nós mesmos. O religioso precisa entender que a sua prática não salva. O moralista precisa reconhecer que suas obras, que suas boas obras não bastam. Todos nós precisamos desesperadamente de Cristo, porque Cristo é a única justiça perfeita. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é que derramou seu sangue por nós. Ele é que pagou o nosso preço de morte de cruz, e Ele é o sacrifício perfeito. O sacrifício de antigamente não era perfeito, pois por isso deveria ter sido feito constantemente. Mas de uma vez por todas, Jesus oferece um sacrifício perfeito. Oferece um sacrifício perfeito. E essa é a nossa única justiça perfeita. Irmãos, tem muita gente que ouve essa mensagem e fala: para que isso? Para que está falando disso na igreja? Porque se está todo mundo lá, já é todo mundo crente e ninguém precisa disso. Irmãos, nós precisamos olhar para nós mesmos e perceber como nós somos falhos. Quer ver? Nós somos aqui, nós temos uma nova vida em Cristo. Amém? Nós temos uma vida regenerada. Nós temos falhas? Temos, mas nós reconhecemos elas e não somos escravos mais do pecado. Fomos libertos dele. Mas saia daqui e experimenta o mundo para você ver se você não volta pior, a ser o que é pior do que o que você é. É um abismo chamando outro abismo. Você está pensando o quê? Você está pensando que, para o mundo, o pastor Bira disse essa frase, para o mundo é um passo. Para voltar do mundo é um deserto. Porque a nossa mente é cauterizada. Quantas vezes a gente já viu? Aquele rapaz que eu falei aqui na reunião da oração, que quando trabalhava com a gente, servia a Deus, depois ela largou, e quando eu ia falar com ele, não, cala a boca, porque eu sei tudo isso, cala a boca porque eu sei tudo isso. Porque não tinha mais, ele não se sentia, não tinha forças para voltar mais. Apostatou da fé, viveu o restante da sua vida em pecado e morreu por causa do pecado. Nós precisamos estar constantemente olhando para nós mesmos e clamando a Deus por misericórdia. Deus, aquele que está de pé comigo para que não caia, não permita que meus pés vacilem, mas que a tua palavra seja lâmpada para os meus pés, e que teu Espírito venha ser a chama acesa no meu coração e na minha mente, para que eu não venha desistir do Senhor. Cair e levantar pode fazer parte da nossa história, mas nós precisamos manter firmes na direção que Cristo nos direcionou, a direção, o alvo, Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos vacilar, pois nós precisamos da graça do Senhor para nos sustentar, do Espírito de Deus, da comunhão entre os irmãos e com Deus, para que nós possamos permanecer de pé, porque senão nós estamos facilmente como iscas para ser levados para esse mundo e talvez nunca mais voltar. Que a graça de Deus nos ajude a suportar tudo isso. Quando se olha para a lei, tem muita gente escorada na lei, cumprindo os 10 mandamentos, os valores morais. E eu digo a vocês, irmãos, a lei moral ela está aplicada no nosso coração.
Quer ver? Se você for para uma tribo indígena ou qualquer outra tribo africana lá, isolada do mundo, e ele nunca teve acesso à sociedade moderna, se eles estiverem lá isolados, como eu já vi em alguns dias uma tribo fotografada no meio da Amazônia, lá que nunca tinham sido catalogadas, e você vai chegar lá e você vai ver que matar também vai ser uma posição errada, que roubar vai ter punição para isso, porque essa lei moral está dentro de nós, enraizado na nossa genética. E tem muita gente vivendo escorada nisso. E a lei nos faz compreender que nós somos. Ter noção de que nós somos pecadores. Quer ver um exemplo? Se você quebra o braço, você faz um raio-x. Para quê? Para detectar se o braço está quebrado ou não. Mas o raio-x vai consertar o braço? Não. A lei é a mesma coisa. A lei vai fazer eu detectar de que eu sou pecador. Mas ela vai me consertar? Não. Mas a graça de Cristo sim. Amém? Mas a graça do Senhor sim. E aí o texto continua do verso 21. Que aí quando a gente vai se entrando em desespero, meu Deus do céu, a gente é pecador, nós somos miseráveis pecadores, não há salvação para nós. Aí Paulo vem e chega, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Mas agora, uma mudança aqui, irmãos, radical. A justiça que a lei não poderia produzir foi revelada em Cristo. Justiça mediante a quê? Mediante a fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Para todos os que creem. Para todos os que creem. Todos pecaram. Esse é um problema universal. É para todos. Nem todos vão aceitar, mas é para todos. O verso 24 diz assim: justificação gratuita pela graça, por meio da redenção em Cristo. Cristo, no verso 25 aí, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, Cristo como propiciação pelo sangue, satisfazendo assim a justiça de Deus. O fato de Jesus ter derramado seu sangue perfeito, ter se doado como sacrifício perfeito, isso deu satisfação a Deus. A justiça de Deus de Cristo foi satisfatória para Deus. Portanto, todo aquele que aceita o sacrifício de Cristo pode ser salvo, tem esperança de salvação. Deus, ele permanece justo, ou seja, ele não ignora o pecado. Mas o justificador torna justo o pecador. Cristo Jesus. Isso nos ensina, irmãos, a abandonar qualquer confiança pessoal e descansar totalmente em Cristo. Tem gente dentro da igreja que vive assombrado, porque reconhece os seus pecados. E aí tem dia que está salvo, tem dia que está no inferno. Já viu isso? Hoje eu estou salvo, estou uma bênção. Hoje está uma bênção, estou salvo. Se eu morrer hoje eu vou para o céu. Aí amanhã falou mal de alguém. O homem passou na rua, deu um rápido olho assim para a mulher dos outros. A mulher xingou, sei lá, o que ela pode ter feito. Eita, estou no inferno. Irmãos, a Bíblia diz que a nossa carne milita, luta contra o Espírito. Cabe a nós buscar a presença de Deus. Para cada dia mais isso ser mais um tropicãozinho na caminhada
do que uma prática de vida, do que ser preso ao pecado, como um passarinho no laço, na gaiola, mas agora livres em Cristo Jesus, confiantes na justiça de Deus, descansados no Senhor. Pois uma vez salvo, para sempre salvo, irmãos, porque o salvo, ele vai buscar santidade, ele vai, eita, pequei contra Deus, eu reconheço o meu pecado, automaticamente os seus pecados já foram perdoados. O santo não vive sem pecado, mas ele vive pedindo perdão pelos seus pecados, ele reconhece, ele confessa os seus pecados. Enquanto que o ímpio, irmãos, ele não reconhece os seus pecados. Ele não reconhece as suas falhas. Arrependam-se, senão vocês não serão salvos. Ele fala, salvo de quê? Nem sabe. Vive como existencialista. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E eu vou terminar, irmãos. Eu estou vendo que o povo está cansado. Não, daqui a pouco vocês caem com a cara no banco da frente aí. O orgulho, no verso 27, onde, pois, há jactância, orgulho excluído, não há jactância diante de Deus. O que é jactância? É uma atitude de se gabar, de se vangloriar de si mesmo, de forma arrogante e presunçosa, sem conhecer que os méritos vêm de Deus. Sem reconhecer. Eu procurei no dicionário, porque eu também não sabia o que era isso, não. Eu falei, o que é isso mesmo? Deixa eu entender o que é essa palavra, para mim entender o que esse texto está dizendo. É uma atitude de se gabar, de se vangloriar de si mesmo, de forma arrogante, presunçosa, sem reconhecer a graça de Deus, que tudo vem de Deus. Isso é jactância. O homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Deus, o verso 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confiamos na lei. Irmãos, Deus é único. Ele é justificador dos judeus e dos gentios. A fé não anula a lei, antes a confirma. Cristo cumpriu perfeitamente a lei. E o que é que nós aprendemos com isso? Viver sem orgulho espiritual. Todos nós pecamos, carecemos da graça de Deus. Todos foram salvos da mesma forma, pela mesma graça, pela fé. Não é pelas obras, é pela fé. O ladrão da cruz que foi salvo teve condição de praticar alguma obra? Não. Mas ele foi salvo por quê? Pela fé. Ele reconhece que Jesus estava ali sem culpa. Ele fala, estamos aqui por causa dos nossos erros, mas ele está aí sem culpa. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E o Senhor dá aquela resposta para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso nos faz aprender também, irmãos, buscar a unidade na igreja, pois não há distinção entre judeus e gentios, forte ou fraco, todos são salvos por Cristo. Os inteligentes, os que nem aprenderam a ler. Irmãos, a igreja é tão interessante, tão maravilhosa a igreja, a unidade da igreja. Sabe o que acontece? Na igreja, às vezes, o doutor senta para ouvir o que nem sabe ler direito. Já viu isso? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Isso nos unifica em Cristo. E o doutor sai edificado, muitas vezes. Juízes. Eu vi um testemunho de um diácono, e o pastor contando o testemunho dele. O diácono, na forma como ele agia. O diácono, na forma como ele agia lá no pátio da igreja. O carro para estacionar. Já viram isso?
Vocês nunca viram isso? O cara chegou lá, ele ia pregar, e pastor, e tratando com ele. Aí eu perguntou ao pastor, que rapaz educado, tal, estou resumindo bem a história aqui, que eu não lembro tudo. Que rapaz educado, não sei o quê. Esse aí era o juiz, alguma coisa assim, o juiz da cidade. Ele está sendo provado lá ainda, né? Nem diácono, ele estava sendo provado. Isso é maravilhoso, irmãos, porque nos torna um em Cristo. Ninguém é maior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Amém? Amém. Esse texto nos leva do vale profundo da condenação de todos até o monte alto da justificação em Cristo. É assim, ó, fundo do poço, estamos perdidos. Mas quando recebemos a notícia de Cristo, somos salvos por sua graça. Somos salvos por sua graça. Deus em Cristo manifesta a sua justiça, e justiça gratuitamente ao pecador. Gratuitamente. Essa justificação é pela fé. Somente, sem obras, sem distinção, sem orgulho. A obra é só uma evidência da nossa fé. Ela não é justificativa. Ela é só uma evidência. O crente não é salvo porque pratica obras porque é salvo. As boas obras porque é salvo. Portanto, irmãos, nós devemos nos humilhar na presença de Deus. Porque nós somos pecadores condenados sem Cristo, mas em Cristo somos salvos por sua graça. Creia, descanse em Cristo. Ele é sua justiça diante de Deus. Cristo. Estamos aqui por causa dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vivamos para ele, para a glória dele, para o seu louvor, para satisfazer a sua vontade, não a nossa, mas a vontade do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Tua palavra que é radical contra o pecado e nos faz compreender pela Tua palavra o quanto nós somos pecadores e o quanto nós carecemos da Tua graça. Ó Deus, e nessa noite nos humilhamos diante do Senhor, porque sem o Senhor Jesus nós somos perdidos. Mas nós cremos na justiça de Deus manifesta em Cristo Jesus, por isso nós cremos e descansamos no Senhor. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação, e por isso nós não tememos. Que o nosso coração haja essa gratidão diante do Senhor, e que não merecíamos, mas fomos salvos, alcançados pela graça do Senhor. Que isso também possa gerar em nós, ó Deus, missão, desejo de pregar cada vez mais o Evangelho, porque assim como nós fomos alcançados, outros também poderão ser, por essa mesma graça, independente de quem sejam, mesmo aqueles que estão escorados em sua religiosidade, no seu moralismo. Há aqueles, ó Deus, que vivem sem esperança nenhuma, ó Deus, afundados na maçã do pecado, precisam da mesma graça. E nós louvamos, ó Deus, porque essa graça nos alcançou, e é por isso que nós estamos aqui. E louvamos o Senhor por estar aqui, porque foi obra do Teu Espírito em nossas vidas. Já não somos mais quem nós éramos, pois o Senhor tem nos transformado, nos moldado e nos santificado. Louvado seja o nome do Senhor. Somos gratos ao Senhor. Ó Deus, perdoa-nos, porque muitas vezes nós esquecemos e não descansamos na justiça de Cristo. E o Senhor nos ensina a descansar nessa justiça e confiar nela, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.
Tirar foto aqui perto do mundo.